Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do seguinte tema: essa briga entre ações e fundos imobiliários precisa acabar, afinal ela não faz sentido. E é nesse vídeo que eu vou te mostrar o porquê. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E como vocês sabem, há essa polêmica entre ações e fundos imobiliários. E precisamos reconhecer que essa polêmica se intensificou com as declarações do Barsi no sentido de que os fundos imobiliários seriam o conto do vigário. Na verdade, para o Barsi, qualquer fundo seria algo ruim para o investidor. Inclusive, eu comentei a respeito disso, foi o segundo vídeo mais visto aqui do canal. Só que a grande verdade é que essa briga, esse conflito, por exemplo, de um lado os acionistas Minion e do outro lado os fundos imobiliários Minion, nenhum deles tem 100% de razão. Por quê? Pelos motivos que eu vou passar a elencar. De qualquer forma, no geral sabemos, assim como já nos disse Aristóteles, que a virtude está no meio termo, está na justa medida. Por isso, radicalismos geralmente tendem a incorrer em erros. Um primeiro ponto que eu gostaria de lembrar a vocês, que ao avaliar qualquer investimento, qualquer plano de investimentos para montar uma carteira, o investidor deve considerar o seguinte tripé: risco, rentabilidade e liquidez. Risco: qual é a possibilidade ou probabilidade de eu perder dinheiro no curto prazo, no médio prazo ou até no longo prazo? Qual o risco de mercado? Qual o risco político? Qual o risco do Estado interferir nos meus investimentos? Qual o risco setorial? Os mais diversos riscos. Rentabilidade: afinal, só vale a pena correr mais risco, por exemplo, do que a renda fixa, que é o ativo livre de risco, entre aspas, porque também até mesmo a renda fixa tem os seus riscos, mas comumente se trata dessa forma. Para que eu vá para os fundos imobiliários e para as ações, que são renda variável, é preciso que a rentabilidade justifique. E a mesma situação ocorre quando eu vou investir em ações e fundos imobiliários. Eu preciso avaliar a rentabilidade entre os dois. E também a liquidez. Afinal de contas, a compra e a venda do ativo não deve me dar maiores problemas, até para que eu não perca dinheiro ao realizar uma venda, por exemplo. Eu quero me desfazer do ativo e é um ativo ilíquido. Quando eu vou realizar a venda, eu não consigo vender pelo preço de mercado, ante a sua falta de liquidez. Isso ocorre muito no mercado de imóveis físicos. Quem trabalha com esse mercado sabe muito bem disso. Diante desse tripé, nós percebemos de plano que a briga não faz sentido. Afinal, os fundos imobiliários possuem riscos diferentes dos riscos das ações, possui também rentabilidade diferente e também liquidez diferente. Compete ao investidor, conforme seus objetivos, definir qual ativo ele prefere, ou ele pode ter até mesmo os dois na mesma carteira, inclusive definindo qual será o percentual que ele vai alocar para ações, qual percentual ele vai alocar para fundos imobiliários. A respeito do risco, vamos tratar aqui especificadamente do risco de mercado, que é o risco de oscilações. E aqui eu vou pegar um comparativo dos últimos 10 anos entre 4 índices: Ibovespa, Small Caps, IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários aqui no mercado brasileiro, e também o IDIV, que é o índice de dividendos da B3. O IDIV vence, até por isso que nós trazemos aqui no canal como estratégia principal a estratégia do Dividend Investing. Temos ali depois a rentabilidade do Ibovespa, Small Caps é a pior rentabilidade de todas, e temos o IFIX, que ficou pouco atrás do Ibovespa. Então, no geral, você tem aqui que os fundos imobiliários não possuem a mesma rentabilidade das ações. Isso no geral. Se puxar aqui os últimos 5 anos, o ranking não se altera. IFIX quase 17%, Ibov 20% e DIV 55%. Portanto, sabemos que, pelo menos no mercado brasileiro, a rentabilidade de longo prazo das ações é maior. Só que o risco das ações também é maior. Por quê? Para exemplificar, eu vou pegar aqui o fundo imobiliário HGLG11, o KNRI11 e também o Maxi Renda. Peguei 2 fundos de tijolos e um aqui híbrido com foco no segmento de papel, em dívida do setor imobiliário. E agora eu vou pegar 2 ações que eu considero que possuem uma baixíssima volatilidade e um baixo risco, que é a Transmissão Paulista e principalmente a Taesa. Veja só o seguinte: nos últimos 12 meses, qual foi a oscilação acumulada do HGLG11? Menos 2,27%, sendo que a variação de um dia foi de apenas 0,16%, ou seja, uma volatilidade muito baixa, que não assusta a grande maioria dos investidores. Até mesmo alguém que está apenas na renda fixa consegue ter mais familiaridade com as oscilações dos fundos imobiliários. Claro, existem exceções, como por exemplo os fundos de papel mais arriscados, os fundos high yield, como por exemplo a HCTR11, que varia igual uma ação, assim também o DEVA11. Não estou considerando aqui esses fundos imobiliários high yield, são extremamente arriscados, estou considerando os mais conservadores. Maxi Renda então, subiu apenas 0,29 e nos últimos 12 meses acumulou uma boa rentabilidade
rentabilidade, 10,86%. E temos a KNRI, também só variou 0,09% e acabou subindo 0,53% nos últimos 12 meses. Já as ações, e aqui eu estou pegando as ações mais seguras, com menos risco de mercado, veja só, vou pegar aqui TRPL4. Nos últimos 12 meses, a volatilidade anualizada é de 18,73%. Só para você ter uma ideia, uma volatilidade anualizada que vai até 30% é extremamente baixa. Sabe por quê? Guarda aqui 18,73. Agora eu vou colocar uma ação que você poderia supor que tem baixa volatilidade, que é VEG3. E veja só, superou 30, já é uma volatilidade considerada média, de tal modo que a TRPL4 possui uma baixíssima volatilidade. Assim também a Taesa, que detém ali uma vol bem próxima de 19%. Ainda assim, essas ações oscilam 2,69% em um dia e Taesa 1,53%. E nos últimos 12 meses, Taesa caiu 20%, Transição Paulista caiu 16%. O que eu quero dizer com tudo isso? Que o risco de mercado das ações, mesmo as ações mais seguras, menos voláteis, ainda assim é maior do que os fundos imobiliários de tijolo no geral e fundos de papel híbridos mais seguros, como por exemplo o Maxi Renda. Por outro lado, nós vimos, comparando-se índices, que rentabilidade acaba justificando esse risco maior. As ações você assume um maior risco e no longo prazo, estou dizendo 10 anos, você provavelmente terá uma rentabilidade maior que a dos fundos imobiliários. E aí temos a liquidez. Em termos de liquidez, as ações ganham com tranquilidade. Vamos comparar aqui Taesa e Maxi Renda, que o pessoal adora fazer isso. Olha aqui a liquidez média diária do Maxi Renda, 5,85 milhões de reais. Agora, a Taesa 11, que é a Unity, a classe mais líquida da Taesa, negocia 8 bilhões de reais por dia. Agora veja que a liquidez média diária de Taesa, mais de 8 milhões de reais por dia. Na verdade, 85 milhões, ali está um pequeno erro. E você percebe que com toda essa liquidez, não há nem como comparar a liquidez com fundos imobiliários. E aí para você comparar com o Maxi Renda aqui, que negocia com muita liquidez, você teria só as ações ordinárias de Taesa, só que grande parte das ações do Bovespa consegue ter uma liquidez supera 4, 5 milhões, enquanto que o Maxi Renda é um dos fundos mais líquidos. Ou seja, é muito claro que os fundos imobiliários têm baixa liquidez. Isso também dificulta ter ganho de capital, porque como eu falei para vocês, quanto menos liquidez você tem no ativo, maior o spread, ou seja, maior a diferença entre o melhor preço de compra e o melhor preço de venda. E isso gera eventuais perdas quando você vai realizar uma venda, principalmente nos fundos imobiliários. E é isso que o Barsi acaba acusando como um ponto negativo dos fundos imobiliários, porque ele já teve a experiência nesse sentido de perder dinheiro ao realizar uma venda com FIIs. Só que para o pequeno investidor, uma liquidez dessa, por exemplo, de 5 milhões, não gera maiores problemas. Agora, para o grande investidor, sim, por isso a dificuldade para o grande investidor. Só que uma forma do grande investidor fugir dessa limitação de liquidez é diversificar bem seu patrimônio, caso ele queira se posicionar em fundos imobiliários. Colocar, por exemplo, no máximo 100 mil em cada fundo imobiliário, por exemplo. Agora eu vou elencar para vocês um comparativo entre as principais vantagens e desvantagens das ações e as principais vantagens e desvantagens dos fundos imobiliários, para você concluir o que eu estou falando aqui para vocês. Começando pelas ações. Vamos começar pelas vantagens. As ações possuem maior potencial de valorização no longo prazo, 10 anos. Não dá para fazer um comparativo em tempo menor. E por que as ações possuem um potencial maior de valorização? Porque as empresas podem se alavancar. Elas podem utilizar capital de terceiro para fazer novos investimentos. Então, quem nunca viu a Taesa emitindo debêntures, dívida para fazer investimentos, ou até mesmo para ter uma posição de caixa, sendo que as empresas detêm a vantagem de poder pegar essa dívida, lançar na contabilidade como despesa financeira ou despesa de juros e diminuir seu lucro líquido para fins de tributação. Além de tudo, as ações, elas detêm um payout controlado. Elas definem quanto do lucro líquido vai para os acionistas na forma de proventos ou recompra de ações. Já os fundos imobiliários não têm essa vantagem, digamos assim, essa flexibilidade. Eles são obrigados a distribuir 95% do resultado. Assim define a própria lei. Se você pegar aqui a lei das sociedades anônimas, que regulamenta as ações, artigo 202 da lei, parágrafo 2º, define um payout mínimo de 25%, que inclusive o estatuto pode prever de forma diversa, prevendo um payout inferior, caso venha justificar dessa forma, caso consiga uma aprovação. Mas temos aqui um payout de 25%. Já nos fundos imobiliários, olha o que diz aqui. O fundo deverá distribuir 95% dos lucros auferidos. Então ele não tem muito espaço para crescer, só através de novas subscrições, ou seja, aumentando o número de
cotas, gerando um risco de diluição do cotista já ali dentro do fundo. Já vou falar mais a respeito disso. Outra vantagem que poderíamos trazer com as ações é que não há taxa de administração nem taxa de performance. Nós sabemos que os fundos imobiliários, e aqui de novo Maxi Renda, por exemplo, detém uma taxa de administração de 0,9% ao ano, só que tem fundos bem piores. Vou trazer o caso aqui de um high yield, como o DEVA 11. No caso do DEVA 11, o que você vai ter ali de taxas? 0,2% de administração, mais 1% de gestão, 1,2%. Mais 10% de performance, aquilo que exceder 100% de CDI. Ou seja, são bastante taxas. Isso aqui é muito ruim, porque no livro do John Bolle, ele já mostrou que a maioria dos fundos não conseguem superar os principais índices de referência, como por exemplo o Ibovespa, ou o IDIV se você quiser, por conta das altas taxas que eles acabam cobrando. Só por conta das taxas. Isso pode parecer uma fantasia no primeiro momento, já que pode parecer para você que 1%, 1,5% não vai fazer tanta diferença. Só que a verdade é que faz no longuíssimo prazo sim muita diferença, principalmente quando você pensa em juros compostos. Uma terceira vantagem das ações: elas possuem isenção sobre o ganho de capital no valor de venda até R$20 mil por mês em operações normais, ou seja, não pode ser day trade. Isso aqui é uma exclusividade das ações. Não ocorre, por exemplo, com os fundos imobiliários. Acaba ocorrendo com investimentos no exterior, no valor de até 35 mil. Contudo, investimentos no exterior não admitem compensação de perdas. Algo que, por exemplo, não acontece aqui com as ações e com os fundos imobiliários que admitem compensações de perdas. Então isso aqui é muito interessante porque, para o pequeno investidor, até médio investidor, ele pode, teoricamente, nunca precisar desembolsar imposto de renda, exceto com juros sobre capital próprio, mas já é retido na fonte, então você não sente aquele pagamento. Por quê? Porque se ele controlar as vendas e nunca vender acima de R$20 mil por mês e nem realizar alguma operação que incida a tributação, teoricamente ele nunca vai pagar imposto de renda. Vai viver de renda ali das suas ações e não vai pagar imposto. Isso é muito bom. Afinal de contas, sabemos também, assim como as taxas, como disse John Bolle, a tributação atrapalha muito o investidor. Os grandes investidores, eles procuram procrastinar ao máximo o pagamento de imposto de renda, porque eles sabem que isso acaba dificultando o crescimento do seu patrimônio. Outra vantagem: admitem as ações casos de direito de retirada e também casos de oferta pública de aquisição. Quer um exemplo? Vamos usar aqui um exemplo recente: Energias do Brasil, código em bolsa ENBR3. As ações estão custando R$ 22,29 nesse momento. E a empresa publicou um fato relevante informando que quer cancelar o registro das ações na Bolsa de Valores, ou seja, quer fechar o seu capital, chega de ter ações em livre negociação. E aí, por conta disso, ela teve que colocar aqui o preço que ela considera justo da ação, segundo seus critérios de avaliação, que seria de R$ 24. E isso é o preço que será ofertado caso haja aprovação da oferta pública de aquisição. Ou seja, isso aqui acaba sendo uma vantagem que não há com fundos imobiliários. Você não vai verificar um fechamento de capital por cancelamento de registro das cotas em que o fundo vai te pagar aqui um ágio desse em relação ao preço de mercado. Então isso aqui é uma vantagem muito interessante das ações, é uma proteção maior nesse ponto. E também temos o direito de retirada. O direito de retirada, ele está previsto no artigo 230 da Lei das Sociedades Anônimas. E olha o que diz aqui esse artigo: nos casos de incorporação ou fusão, que ocorre quando uma empresa compra outra ou se funde com outra e aí acaba surgindo uma terceira empresa, o prazo para exercício do direito de retirada, previsto no artigo 137, inciso 2, será contado a partir da publicação da ata que aprovar o protocolo ou justificação, mas o pagamento do preço de reembolso somente será devido se a operação vier a efetivar-se. Veja só, você tem um direito de sair da empresa nos casos legais e obter ali um pagamento que é o preço de reembolso, que também segue um padrão de avaliação. Muitas vezes você ganha algum ágio em relação ao preço de mercado. Então vamos aqui ao artigo 137, como citou a lei. E aqui vem detalhando o direito de retirada. E o direito de retirada está ali nos casos dos incisos 1 a 7 e o 9 do 136, que é o direito do acionista que não concorda com a decisão da empresa, o acionista dissidente, de se retirar da empresa. E nesse caso ele não precisa vender suas ações no mercado secundário. A empresa vai ser obrigada a comprar as ações desse acionista, mediante um reembolso ali que deve seguir um padrão de avaliação adequado. E essas matérias do 136 são as seguintes: criação de ações preferenciais ou aumento de classe de preferenciais existentes, sem guardar a proporção com as classes de ações preferenciais, alteração nos direitos das preferenciais,
redução do dividendo obrigatório, isso aqui é muito importante. Então tem um dividendo obrigatório de 30%. E aí vem lá, a empresa quer mudar, baixar isso aqui. Aí você tem direito de saída, de retirada. Fusão, incorporação, participação em grupo de sociedades, mudança do objeto da companhia. Se a empresa trabalha no setor de energia elétrica, quer passar a trabalhar, por exemplo, com motores elétricos, você está mudando o objeto. Então isso aqui também pode gerar direito de retirada. Em resumo, é isso. Você tem casos legais em que você tem direito de ser reembolsado e sair da empresa sem correr risco de liquidez e recebendo um preço justo por isso. Algo que você não vai verificar nos fundos imobiliários. Outra vantagem das ações, possuem um maior histórico no mercado de valores imobiliários. As ações já estão aí há vários anos. Banco do Brasil, décadas e décadas. Já fundos imobiliários, a lei dos fundos imobiliários é de 93. Só que eles só passaram a ter evidência no mercado a partir de 2010, 11, 12, nos últimos 10 anos, digamos assim. Então, ainda é um mercado muito incipiente no Brasil, diferentemente dos REITs lá nos Estados Unidos. E esse maior histórico dá maior previsibilidade para os investidores. Eles já conseguiram experimentar melhor esse mercado. E isso eu acabei enlecando aqui com uma vantagem, porque isso dá maior previsibilidade e maior possibilidade de uma análise de risco mais pormenorizada. Já citei para vocês também que as ações possuem maior liquidez. Já falei a vantagem da liquidez, é você não sofrer com o spread. E um outro ponto que quase ninguém cita é o fato de que as ações são mais demandadas pelo investidor estrangeiro. Como assim, Luan? Veja bem, vamos pegar aqui a ação da Vale. A Vale detém ali um valor de mercado superior a 350 bilhões de reais. É a maior empresa aqui do país, junto com Petrobras. Você, investidor estrangeiro que mora nos Estados Unidos ou que mora na Inglaterra, você olha para um país emergente como o Brasil. Você vai chegar já colocando seu capital em dólar, em euro, que seja, em uma empresa blue chip, a maior de Bovespa, a maior do mercado nacional, com tradição aqui no mercado, ou você vai procurar fundo imobiliário de um mercado incipiente, um mercado no início de um país mais arriscado como o Brasil? Me parece claro que você vai procurar uma ação mais em evidência, uma blue chip brasileira. Caso de Vale, caso de Petrobras. É por isso que essas ações são mais líquidas e é por isso que essas ações são mais vistas por investidores estrangeiros, já que eles conseguem entrar e sair dessas empresas sem maiores problemas, mesmo com capital enorme e sem perder dinheiro por conta da ausência de liquidez. Por conta disso, você tem ali um maior potencial de valorização nessas ações se você comparar com fundos imobiliários, já que tem mais dinheiro entrando, mas também saindo. Agora vamos trazer as desvantagens das ações. Não são apenas prós, tem os seus contras. E aí compete o investidor fazer a sua avaliação, a sua ponderação. E aqui estão as desvantagens. Primeiro, a maior volatilidade. Já falei para vocês que o risco de mercado das ações é muito maior e por isso que muita gente acaba vendendo no fundo, não suporta as altas oscilações das ações. É preciso ter estômago para investir em ações. E é por isso que eu preciso discordar do Barça quando ele fala que qualquer pessoa pode investir no mercado acionário. Não é. Psicologicamente, nem todo mundo consegue suportar essas oscilações. E ainda bem que existem outras alternativas, menos arriscadas do ponto de vista de oscilação, senão o investidor não teria muita saída. Aquele investidor mais conservador, mais medroso, que não suporta oscilações agressivas no seu patrimônio. E aí temos aqui o quê? Dividendos não são pagos de forma mensal. Com exceção de 3 ações, Bradesco, Banestes e Itaú, só que é um dividendo pífio, insignificante, qualquer fundo imobiliário bate, e também um índice payout inconsistente. Isso aqui é um problema, porque para quem quer viver de renda, não dá para você ficar sujeito a um índice payout volátil, e a maioria das ações tem um índice payout volátil, isso a gente precisa reconhecer. Então, ora você tem Itaúsa pagando 25% do lucro líquido, ora você tem Itaúsa pagando 40%. E essa inconsistência dificulta a aposentadoria com investimentos. Ah, mas o Barsi recebe R$1 milhão por dia, depois de 54 anos. Mas se você olhar a biografia dele, você vai ver que em alguns momentos ele precisou segurar gastos, mesmo já sendo muito rico, porque a maioria das suas ações estavam segurando caixa. Então esse aqui é um problema que você precisa avaliar ao investir em ações. As ações também sofrem maior risco de tributação dos dividendos. Nós vimos que quando tentaram fazer a tributação dos rendimentos dos fundos imobiliários, o lobby foi mais forte, porque é um investimento ainda incipiente no país, eles já são tributados no ganho de capital, então você conseguiu tirar os fundos imobiliários no primeiro momento da tributação dos dividendos. Já as ações, o debate é mais complicado, você não tem muito argumento para os políticos que querem fazer essa tributação, para que eles desistam desse intento que na minha visão é um grande absurdo. Outra desvantagem, possui um maior número de armadilhas no mercado de capitais. Isso aqui é muito importante, como por exemplo, operações alavancadas,
especulação com opções, vendas a descoberto, day trade. Você não vai ver um cara fazendo day trade com fundos imobiliários, não tem liquidez para isso. Então acaba sendo uma proteção natural ao especulador maluco que quer fazer um monte de operação doida no mercado financeiro. Com fundos imobiliários você está automaticamente protegido disso. E não poderia deixar de elencar a maior probabilidade de falência. Por quê? Porque as ações podem se endividar, podem se alavancar. As empresas, muitas vezes, perdem o controle, perdem a mão no endividamento por causa dos benefícios tributários do endividamento nas empresas. E aí então você verifica falência, recuperação judicial e tudo mais. Já com fundos imobiliários você não verifica isso, porque basicamente o seu lastro são imóveis. E imóvel, a chance de quebra é praticamente zero. Até hoje não se viu nenhum fundo imobiliário quebrar. Então você tem essa segurança a mais contra a falência. Agora vamos trazer aqui então as vantagens dos fundos imobiliários. Primeira, rendimentos mensais na prática, com relativa consistência, maior previsibilidade. Então vamos aqui ao nosso MXRF11. Ao investir em MXRF11, você sabe que anualmente você vai ganhar mais ou menos próximo de R$1 aqui, 95 centavos, algo próximo disso no ano, mas principalmente de 10 a 12 centavos por mês. Você já sabe isso. E aí você consegue calcular quanto você precisa comprar de cotas para receber X reais por mês. Então é ótimo para viver de renda imediatamente. Não dá para você dizer para mim que você pode simplesmente viver de renda de forma imediata com ações. E como eu falei para vocês, o payout das ações é inconsistente, e aí, consequentemente, os proventos são inconsistentes, e para receber dividendos mensais há uma certa dificuldade que você não tem com fundos imobiliários. Eu fiz um vídeo de como você recebe dividendos mensais com ações, vou deixar aqui no card, então você tem todo um trabalho, toda uma maior dificuldade para fazer isso, então isso dificulta para o pequeno investidor, e também o fato de que as empresas mudam ainda por cima a sua periodicidade de proventos. Então eu fiz aquele vídeo contando com a periodicidade trimestral dos dividendos de Banco ABC, e o Banco ABC recentemente mudou para semestral. Tá vendo a inconsistência? E isso para alguém que já tem uma idade mais avançada, que quer viver de renda imediatamente, fica muito difícil. E não só para pessoas que têm uma idade mais avançada. Você tem pessoas que, por exemplo, decidiram largar o seu emprego porque possuem ali um patrimônio interessante. Só que esse patrimônio está alocado, às vezes, em ações e em outros títulos. E aí, para viver de renda, e essa pessoa já tem patrimônio suficiente, por exemplo, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, ela fala assim, bom, agora eu vou empreender, eu vou sair do meu emprego formal, só que eu preciso de uma previsibilidade maior de renda. E acaba aumentando posição em fundos imobiliários. Isso é muito comum também. Até porque o seu payout é bem definido em lei, 95%, além do que, por mais que a lei fale em pagamentos semestrais, já é uma prática, já é um costume do mercado financeiro brasileiro o pagamento mensal. E costume, para quem não entende de direito, é uma fonte do direito, é uma fonte de norma jurídica. O costume, sim, um costume caso as pessoas e o mercado entendam que se trata de algo obrigatório, como é o caso do pagamento mensal dos rendimentos dos fundos imobiliários, isso se torna regra, por mais que não esteja expresso na lei. E aí você tem aqui a baixa volatilidade em comparação com as ações. Isso para fundos de tijolo. Já falei para vocês que fundos de papel é uma exceção de uma exceção. Esses são bem controversos. Eu, particularmente, se fosse investir em fundo de papel, ficaria apenas com o MXRF11, focaria no óbvio, já que você procurar fundos high yield, a dificuldade de seleção e a volatilidade também pode dificultar muito. E talvez não se justifique você ficar exposto a fundos imobiliários, já que na minha visão a exposição a fundos imobiliários se justifica pela previsibilidade de renda e pela menor volatilidade. Aí você vai lá e se expõe a uma volatilidade monstra, então é melhor você ficar com as ações. Essa, obviamente, é a minha opinião pessoal, respeito posicionamentos em contrário. E aí você tem aqui a menor probabilidade de queda. Como eu falei para vocês, fundos imobiliários não se alavancam, não podem usar derivativos, por exemplo. Então você tem aí um mercado que, embora incipiente, não tem histórico de quebra. Mesmo se um administrador quebrar, como nós vimos aí com o Credit Suisse, que é o administrador do HGLG, basta simplesmente você trocar de administrador e tá tudo certo. Menor probabilidade de tributação sobre os rendimentos. Já falei para vocês, os fundos imobiliários têm um lobby mais forte por ser um mercado jovem e setor imobiliário também tem ali muita força aqui no país. Maior previsibilidade de ganhos, acelerando o processo de viver de renda, renda mensal, você está falando com fundo imobiliário. Menos armadilhas para giro de carteira, em contraposição ali às armadilhas das ações, day trade, opções e etc. E também aqui uma exposição diversificada no mercado de imóveis. Ao investir em empresas, exceto se você investir, por exemplo, numa log que é focada nesse sentido, ainda assim dá para você debater esse tema. Se você gosta do setor imobiliário e você não
não quer comprar imóveis, até porque diversificar em imóveis físicos, você tem que ter muito dinheiro para fazer isso e muita expertise, os fundos imobiliários são uma saída. E ao comprar, por exemplo, um fundo imobiliário, muitas vezes está comprando participações em 10, 15 imóveis. Então isso aqui é interessante para quem gosta. Mas temos as desvantagens. E as desvantagens dos FIIs são tributação de 20% sobre ganho de capital. Tributação atrapalha muito sua rentabilidade no longo prazo. Então, precisamos pensar no seguinte: tá, recebemos dividendos mensais, mas e a minha rentabilidade? Tem que tomar cuidado. É por isso que quando você recebe rendimentos dos fundos imobiliários, você tem que reaplicar uma parte nas cotas. Por quê? Além de você sofrer uma futura tributação, se você vender as suas cotas, você ainda está sujeito à inflação. Então tem todo esse problema. E a menor rentabilidade dos fundos, porque eles não conseguem performar tão bem quanto as ações, as principais ações aí do mercado. Menor potencial de valorização, já falei. Taxa de administração e taxa de performance. Claro, precisamos reconhecer que, embora as ações não tenham taxa de administração e taxa de performance, as empresas pagam os altos salários dos seus gestores, da sua diretoria, por exemplo, do seu conselho de administração, seu conselho fiscal. Isso é verdade. Então tem esse custo indireto. Mas nos fundos imobiliários tem um custo direto. A taxa incide diretamente sobre a cota. Então isso aqui é mais pesado, sem falar nos fundos de fundos que você paga indiretamente taxa 2 vezes. Então tenha ciência disso aqui. Taxa é um problema, busque fundos com as menores taxas possíveis. Subscrições continuadas, forçando novas compras pelos cotistas. Então, para um fundo imobiliário crescer, ele precisa emitir novas cotas, não tem outro caminho. Então ele quer fazer a aquisição de um novo imóvel, precisa emitir novas cotas. E aí o cotista que já está no fundo, se ele não participar dessa subscrição, ele vai ser diluído. Isso é muito ruim. Então isso aqui, você precisa olhar para o histórico do fundo imobiliário, se ele é um fundo imobiliário que toda hora está emitindo novas cotas, para ver se ele respeita o cotista atual. Sem falar que no caso do fundo imobiliário, quando você vai comprar um novo imóvel, existe o risco de essa diversificação nova prejudicar a previsibilidade de rendimentos do fundo. Porque se você tinha ali um fundo imobiliário com 10 imóveis, que pagam ali aluguéis com consistência, taxa de vacância baixa, inquilinos muito bons, e aí você parte para um novo empreendimento, um novo imóvel, você ainda tem dúvidas quanto à idoneidade do novo inquilino, aquela região do imóvel, se vai ter previsibilidade de aluguel. Então, de uma certa forma, você aumenta um pouquinho seu risco ao diversificar em imóveis. Então, isso aqui também é importante. Apesar de ser um risco baixo, também deve ser considerado. A menor liquidez, isso aqui é importante. Se você for fazer alguma venda, esteja ciente que você pode perder dinheiro, principalmente se você tiver uma participação grande no fundo. O menor histórico de mercado, então é muito difícil avaliar o mercado ainda incipiente. Dificuldade de eleição de critérios qualitativos entre fundos imobiliários. E aqui, muita gente não fala. Escolher fundo imobiliário não é nada fácil. Muita gente faz parecer que é extremamente simples. Inclusive tem gente querendo ir para os fundos do segmento agrícola, o FIAGRO. O mercado ainda muito mais novo. 2021 surgiu o FIAGRO e o pessoal já quer entrar. No caso do fundo imobiliário, por que eu digo para vocês que o stock picking é extremamente difícil? Por quê? Primeiro que você não tem histórico ali dos gestores, um histórico de muito tempo. Segundo, que basicamente um fundo de galpão logístico é o quê? É um galpão logístico bem localizado, que tem um bom inquilino e pronto. Então como que você diferencia um gestor de outro? Se basicamente o seu trabalho é praticamente o mesmo, parece ter uma receita pronta. Claro que tem um fundo melhor do que o outro. Só que eu estou te dizendo, para o pequeno investidor é muito difícil fazer esse tipo de diferenciação entre fundos imobiliários no mesmo segmento. Enquanto que com ações você consegue fazer isso com mais facilidade. Ao menos essa é a minha visão. Então cuidado ao achar que escolher fundo imobiliário é algo extremamente simples. Não o é. No final das contas, para mim o que importa no fundo imobiliário são os seus rendimentos crescentes. Claro que você precisa olhar também para a taxa de vacância, a capacidade do gestor de entregar valor, a localização dos imóveis e a qualidade dos inquilinos, mas eu considero muito importante isso aqui. HGLG, por exemplo, olha só que beleza de gráfico dos rendimentos crescendo. Isso aqui é que interessa. Porque afinal de contas, se o payout é 95% e o fundo tem dificuldade de crescimento, se os seus rendimentos não crescerem ao longo do tempo, não faz o menor sentido ficar em um fundo imobiliário, cujo foco é justamente a renda. E a outra desvantagem é a impossibilidade de resgate e retirada do fundo. O fundo é fechado, você só consegue vender suas cotas no mercado secundário, você não pode sair dele, você não pode resgatar. Então isso aqui é uma proteção a menos. E a maioria dos fundos imobiliários possuem prazo indeterminado. Então, só vendendo as cotas mesmo. Ou no caso de encerramento e liquidação do fundo, que aí são casos excepcionais. Que aí é praticamente a morte do fundo, né? Só que uma morte voluntária. Diante disso tudo, você percebe o seguinte: não existe o certo ou errado, existe o que faz sentido para você. Dentro desse tripé aqui macro, que o investidor precisa considerar risco, rentabilidade e liquidez. Além de tudo, você não precisa optar, caso você não queira, entre um e outro. Você pode ter os dois na sua carteira com propósitos distintos. E é claro, eu não esgotei esse debate e não esgotei
esgotei todas as vantagens e desvantagens, mas são as principais e as mais importantes para você tomar a sua decisão de investimento. Caso você entenda que há mais alguma vantagem ou desvantagem dessas duas classes de ativos, deixa aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, clica no botão de gostei para que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!